É possível conciliar a soberania de Deus com a liberdade humana? Pois é, há muitos anos teólogos debatem esse tema e alguns entendem que Deus, sendo soberano, controla todas as coisas e a humanidade está restrita a fazer o que ele já determinou, sem chance de escolhas. Por outro lado, tem aqueles que defendem que mesmo Deus, sendo soberano, ele deu ao homem o poder de escolha ou o livre-arbítrio, sendo livre para escolher crer ou não crer em Deus. Quero trazer esse tema para a nossa reflexão e eu quero depois ouvir também a sua opinião. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo ao Instituto Melquisedeque de Teologia e Vida Cristã. Eu sou Otávio, sou professor de História e Teologia. A soberania de Deus e a liberdade humana têm sido debatido aí por muitos séculos. Alguns argumentando que a soberania de Deus anula a liberdade humana, ou seja, que o ser humano não tem livre-arbítrio. Enquanto outros acreditam que os humanos têm total livre-arbítrio. E essa divisão entre essas interpretações fica mais forte nos debates entre calvinistas e arminianos, porque essas duas escolas teológicas possuem posições antagônicas em soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. E não importa se você é calvinista ou arminiano, você pode estar predestinado a deixar um like ou pode exercer seu livre-arbítrio e deixar seu like também. Isso ajuda muito o nosso canal, então dê essa força aí pra gente. E essa relação entre soberania de Deus e liberdade humana parece ser algo paradoxal, ou seja, contraditório. E dependendo da forma que você enxerga o que é soberania de Deus e o que é liberdade humana, vai ser realmente algo contraditório. Por exemplo, se Deus determina todas as coisas, como ele pode determinar que alguém peque e ainda responsabilizar essa pessoa pelo pecado? Já que a pessoa não tinha opção de não pecar, já que Deus determinou que seria assim. Então, nesse ponto, calvinistas dizem que é o mistério da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Isso significa que, sim, Deus decreta, Deus determina o que deve ser feito, mas ao mesmo tempo o homem é responsável por suas ações. E por isso eles dizem que isso é um mistério. Do outro lado, como explicar que o ser humano, criado por um Deus que é soberano, que tem controle de todas as coisas, possa resistir aos planos desse Deus que é soberano? Se o ser humano pode decidir resistir a Deus, resistir à vontade de Deus com o seu livre-arbítrio, seria esse Deus realmente soberano? John Piper, que tem uma visão calvinista bem radical, aliás, foi ele quem disse que os ataques de 11 de setembro lá no World Trade Center em Nova York não foram planejados pelos terroristas, mas Deus planejou, Deus determinou que acontecesse. John Piper, na minha opinião, é um dos poucos calvinistas que tem a coragem de assumir que Deus realmente determina que desgraças aconteçam por sua própria vontade. Ou seja, Deus deseja, Deus planeja e ele faz acontecer catástrofes e assim por diante. Então, nessa perspectiva, até o pecado, a queda do homem, tudo foi planejado e determinado por Deus para que acontecesse daquela forma. Ou seja, não é algo que Deus permitiu que acontecesse, mas é algo que Deus fez acontecer. John Piper, em uma pregação, onde ele usou como base o texto de Provérbios 16:4, onde diz: o Senhor faz tudo com um propósito e faz até o ímpio para o dia do castigo. Então Piper disse o seguinte nesta pregação: Deus faz de maneira misteriosa que o ímpio seja realmente culpado e realmente responsável e realmente merecedor do castigo, e Deus totalmente sem pecado. É assim que ele faz de maneira inescrutável. E esta citação eu tirei de um vídeo que está no site Voltemos ao Evangelho, onde ele fala esta definição sobre Provérbios, o verso que ele usou como base. E aqui entra o que eu expliquei.
O pecador, ele é responsável, merecedor do castigo, mesmo que Deus tenha determinado que ele peque. Esta é a visão calvinista, né? Principalmente levada ao extremo. Ele não tem opção de não pecar. Deus determinou que ele peque e ainda assim Deus o responsabiliza por pecar. Já do lado arminiano, nós temos teólogos que defendem uma outra visão. E eu selecionei aqui um texto de Jerry Walls e Joseph Dowell, que eles escreveram o seguinte: a soberania não pode simplesmente ser considerada igual a controle meticuloso. Em vez disso, soberania é a liberdade de escolher em acordo com uma vontade para alcançar um propósito. Se Deus decide criar pessoas livres e realizar os seus propósitos através de escolhas indeterminadas delas, é o seu direito soberano de fazer assim. Menos controle não é mesmo que menos soberania, se Deus escolhe ter menos controle. Um Deus perfeitamente bom e sábio exercerá apenas a quantidade de controle apropriada para o tipo de mundo que ele escolheu criar. E aqui embaixo está a citação aí desta fala, né, desses teólogos. Dá para você perceber que o calvinismo, quando levado ao extremo, faz Deus ser o planejador e criador do pecado e de pessoas que serão salvas e de pessoas que serão condenadas, independente de suas escolhas. São determinadas já na criação pela vontade de Deus que esse vai ser salvo e esse vai ser condenado. Já o arminianismo, quando levado ao extremo, faz Deus ser apenas um criador sem controle de sua obra e que precisa o tempo todo mexer aí nas configurações do mundo para que seus planos sejam realizados. Como eu estou falando, ambas estas visões, nos seus extremos, levam a caminhos perigosos e apresentam um Deus que eu não encontro nas Escrituras. Mas, pensando nesses extremos, e se a gente tentasse olhar por uma perspectiva diferente? Talvez um equilíbrio. Não que eu vá resolver o debate de séculos, não vou. Mas eu quero apresentar para você um ponto de equilíbrio. E aqui nesse ponto, onde eu vou tentar manter um equilíbrio, eu tenho certeza que muitos calvinistas vão me considerar arminiano. Mas enfim, eu não me considero nem calvinista e nem arminiano na sua totalidade, pelo simples fato de que nas duas visões ou nas duas escolas soteriológicas eu encontro problemas. Para mim, nenhuma das duas estão 100% certas. Mas vamos lá. E se nós encararmos a relação paradoxal ou essa aparente contradição entre a soberania de Deus e a liberdade humana como complementar em vez de contraditória? Um Deus soberano, ele é diferente de um Deus ditador e tirano. Dá para você perceber a diferença? Soberania é ter o controle de tudo, né, e estar sobre tudo e sobre todos, independente do que aconteça. Então Deus é soberano, mesmo quando eu voluntariamente me rebelo contra ele. Afinal de contas, a sua soberania é revelada na condenação. Uma condenação que existe e que ele executa para aqueles que se desviam dos seus caminhos. Então, nesta condenação, ele revela a sua soberania. Mesmo que ele tenha dado a liberdade para o ser humano, talvez aí escolher fazer o que é errado e se rebelar contra ele, ele sendo soberano, estipulou, há uma condenação. E se nós virmos, então, a soberania de Deus como esse fundamento da liberdade humana, em vez de ser uma limitação da liberdade humana. Porque na visão calvinista, nós vemos que a soberania de Deus, ela na verdade limita a liberdade humana. Porque ele sendo soberano, o fato dele me dar liberdade de inclusive resistir à vontade dele, não tira em momento nenhum a soberania dele. Já que se ele é soberano e eu posso resistir,
eu não posso ficar sem a punição. Por quê? Porque ele estabeleceu que existe uma punição. As nossas ações seriam permitidas por ele, que é soberano, tendo no contrato uma cláusula de juízo para os que decidirem se rebelar. Então eu tenho dificuldade com o arminianismo quando levado até as suas últimas consequências, porque ele cria um Deus que não tem controle sobre o mundo, podendo inclusive levar aos caminhos muito próximos do teísmo aberto. E o teísmo aberto é heresia, porque ensina que Deus não tem controle sobre as coisas que vão acontecer. Deus está sendo pego de surpresa o tempo todo. E eu sei que muitos arminianos não vão gostar dessa minha definição, mas eu estou fazendo o quê? Estou jogando a teoria arminiana no seu extremo. E se você jogar no extremo, vai ser isso que vai acontecer. Do outro lado, eu também tenho dificuldades com o calvinismo quando levado ao extremo, já que ele sugere que Deus decide criar um mundo, decide criar pessoas feitas à sua imagem e semelhança, mas ele cria decididamente, voluntariamente, umas para salvar e outras para condenar, a fim de mostrar naqueles que ele criou para salvar como ele é misericordioso, como ele é bondoso, mostrando, olha, eu condenei aqueles e salvei vocês. Então vocês foram criados porque eu quis salvar vocês, mas aqueles foram criados porque eu quis criar para condenar, a fim de que vocês vejam o meu amor por vocês. Esta é a visão calvinista levada a seu extremo. Ou seja, Deus planejou criar o pecado, planejou que Adão e Eva pecassem, não apenas planejou, ele fez com que acontecesse, a fim de que ele então pudesse mostrar a sua graça salvadora. E eu sei que alguns calvinistas podem até não gostar dessa definição, mas a visão calvinista levada ao extremo chega exatamente nesse ponto. Eu prefiro ver Deus como sendo soberano, sem dúvida, sobre todas as coisas, e o fato dele criar Adão e Eva e ter dado a eles a decisão de escolher entre obedecer e desobedecer já demonstra a sua soberania, demonstra o seu poder sobre a criação. Que inclusive, quando desobedeceram, qual foi a atitude? Deus puniu, né? Deus exerceu o seu poder soberano e o homem não tem como resistir à punição de Deus. Por quê? Porque no momento em que Deus está punindo aquele que desvia dos seus caminhos, Deus está mostrando a sua soberania. Então, Deus permite que eu resista aos seus planos? Bom, parece que sim. Israel fez isso por tantas vezes, basta você olhar o Antigo Testamento. Agora, isso não significa que os planos de Deus não serão concretizados, porque Ele é soberano. Israel ter resistido à vontade do Senhor não impediu que Deus cumprisse os seus planos e que ainda cumpra os planos dele com a nação. Assim como eu resistir à vontade de Deus não faz com que eu simplesmente viva tranquilo sem pagar as consequências pelas minhas decisões. E se alguém que não crê em Cristo como Salvador, vai enfrentar a condenação. Então, como eu disse, essa forma de Deus punir só reforça a soberania de Deus. Ele deixa claro que quem pecar sofrerá as consequências. E só pode exercer poder de condenar quem é soberano, quem tem o controle de todas as coisas. E é diferente de um ditador que faz as coisas ao seu próprio prazer. Então eu tenho um pouco de medo que a visão calvinista extremada, no lugar de dizer que Deus é soberano, pode estar apresentando um Deus tirano. E aí nós temos um problema. Do outro lado, às vezes o arminianismo, querendo mostrar um Deus que dá livre-arbítrio aos seus, faz de Deus um mero fantoche, onde o homem pode fazer o que bem entender. E nós sabemos que a salvação não depende do homem. A salvação não depende de mim em nada. E, aliás, o próprio arminianismo também diz que a salvação não depende do homem. Porém, existe a explicação ou a interpretação de que o homem tem que tomar a decisão de aceitar o plano de Deus, coisa que no calvinismo não existe, porque no calvinismo, se você já é um eleito,
você já será salvo de qualquer maneira. E quem é ímpio, ainda que ouça o evangelho, não vai ser salvo. Então, gente, a soberania de Deus, na verdade, na minha forma de entender, ela é exaltada, ela é manifestada a cada alma que entra na condenação. Por quê? Porque só um Deus soberano pode exercer de fato condenação sobre aqueles que se rebelam contra ele, ainda que ele tenha dado direito de escolha. Então eu não vejo nenhum problema, nenhuma contradição em dizer que Deus pode dar liberdade de escolha ao homem e continuar sendo soberano, ainda que isso pareça ser arminiano, né? Eu não me considero arminiano porque, como já disse, tem erros tanto no arminianismo quanto no calvinismo. Quando a gente vai para Romanos capítulo 1, Paulo diz que Deus se manifestou através da sua criação. E por isso nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Se somos indesculpáveis porque Deus já se revelou, é obviamente porque Ele está mostrando, eu já falei, vocês agora não têm mais motivo ou não têm razão para se justificar diante de mim para dizer que não sabia. Isso dá a entender que o ser humano tem uma certa responsabilidade diante daquilo que Deus tem revelado, não é? O ser humano tem essa responsabilidade de olhar para as coisas que Deus já manifestou e de entender e de seguir as ordens do Senhor. Do contrário, enfrentarão a condenação. Por quê? Porque Deus é soberano. Então, qualquer que seja a sua posição sobre o assunto, né? Aliás, eu peço que você deixe aqui nos comentários para que a gente cresça um pouco mais nessa questão. Agora, independente do que você pensa, se você é calvinista ou arminiano, nós somos todos nós somos limitados na nossa compreensão. Por quê? Porque tudo que nós entendemos e interpretamos, nós estamos fazendo pela perspectiva humana. E às vezes nós estamos querendo entender algo que Deus não revelou. E claramente nós temos nas Escrituras como é que Deus salva. Ele salva através do arrependimento, da obediência, da fé em Cristo, e é isso que nós sabemos. E isso está fartamente ensinado nas Escrituras. Aliás, João 3,18 diz o quê? Diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Então veja que está muito claro, quem não crer, tem alguém que vai crer e tem alguém que não vai crer. Mas a opção de se crer está lançada. Quem não crê já está condenado, mas quem crê tem a vida eterna. Isso é muito simples de entender. Agora, esse debate, gente, entre calvinista, arminiano, vai continuar até o dia que Jesus voltar. E eu imagino que quando Jesus voltar, não vai ter nenhum calvinista e nenhum arminiano que vai ter coragem de ir lá e perguntar para Jesus, Senhor, qual das duas escolas estavam certas? Até porque se tivesse como fazer essa pergunta para Jesus, eu creio que Jesus diria para todos nós algo muito simples. Algo talvez como, meus filhos, vocês entenderam tudo errado, né? Bom, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar nossos vídeos e deixar a sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!